Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos à aula de Tecnologia da Informação aplicada à logística. É uma aula síncrona hoje e eu decidi pegar os conteúdos, colocar na internet para a gente debater e facilitar aí e levar o conhecimento ao público. Bom, pessoas, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o universo da automação dos processos e operações logísticas. A gente já viu muitos tópicos já sobre IoT, indústria das coisas, internet das coisas, recursos, possibilidades, segurança de informação, banco de dados. E nisso a gente vai expandindo ainda mais o mundo de tecnologia que está ao nosso dispor, certo? E hoje a gente vai focar em automação. Tenho certeza que se tivéssemos em uma aula presencial, tivéssemos apoio de determinadas indústrias, essa aula aconteceria provavelmente num polo de alguma empresa parceira com a nossa unidade de ensino, a qual hoje nós não temos, e principalmente nesse estado de pandemia a qual nos impede. Então, a nossa tour hoje, ela vai ser uma tour totalmente à distância. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é automação para vocês. Automação é um sistema automático de controle pelo qual os mecanismos verificam o próprio funcionamento. É, Primeiro, em logística, a gente precisa ter um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico, um engenheiro em eletrônico, um engenheiro em eletricidade. Talvez um engenheiro em computação ajuda muito porque todas essas engenharias possibilitam a construção de uma engenharia automatizada. Automação vem de automatizar, ter uma inteligência artificial, ter um conteúdo e esse conteúdo ser controlado por um computador, um dispositivo computadorizado. Eles efetuam medições, eles fazem correções sem a necessidade de interferência de um homem. É claro que em automação tem aquela totalmente. Aliás, numa indústria nós temos automações, porém tem processos a qual são totalmente computadorizados sem intervenção humana. Tem aquele que é flexível, ao qual precisa ter uma intervenção humana, que nós já vimos nas aulas anteriores, e tem aquele que é totalmente humano, a qual não depende de máquinas para realizar aquela função. Então a gente tem esses três tipos de polos dentro de uma indústria. Automação também é a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas para diminuir o uso da mão de obra em qualquer processo. É aquilo, máquina não para. Claro que tem aquelas paradas técnicas, paradas de revisão, mas não é que nem ser humano, a qual não pode ficar mais que 12 horas num regime de trabalho. Ou seja, um dia tem 24 horas e o ser humano pode trabalhar no máximo 12 horas, ou seja, não classificando o ser humano como uma máquina, mas 12 horas restante ele fica sem produzir, no sentido capitalista, no sentido comercial. Totalmente diferente de algo automatizado, algo robotizado, a qual não precisa de um descanso. Às vezes, um ajuste daqui, um ajuste dali, uma engrenagem dali, uma lubrificação dali, uma troca de peça e voltamos à produção normal, certo? Uma automação diminui custos, tá bom? Aumenta a velocidade da obtenção das informações ou da produção. Me ajuda, de fato, a produzir mais. Me ajuda, fato, diminuir custos, principalmente com um funcionário, que é o que acontece muito, né? E os custos, por exemplo, são específicos, são peças de reposições, correções mecânicas e manutenção. E tá tudo certo, faz parte do modelo de negócio. Automação também é um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas sobre um processo com o objetivo de tornar esse processo mais eficiente. Nós sabemos que algo que é totalmente humano, ele vai ter uma produção, vai ter um limite de produção, porque ser humano tem limitações, assim como máquinas também têm. É, uma máquina alinhada que tem as regulagens em seu devido ponto, a gente sabe que ela sempre vai conseguir produzir algo
Esse algo que ela vai produzir vai ser sempre naquela qualidade para cima, mas é importante sempre ter uma revisão, tá bom? E sempre vai tornar um produto mais igual, mais equivalente, e os consumidores não vão sentir tipo, nossa, esse produto tá mais diferente que o outro. Não, jamais. Acontece muito isso quando é uma coisa tipo, vamos lá. Quando a gente está num hortifruti, a gente vai pegar frutas, a gente pega aquela fruta que está mais bonitinha. Claro que a natureza não tem um sistema de automação e etc. Mas tem um sistema de automação pós a produção, que é a parte logística também. Porém, quando eu estou falando desses produtos assim, que usam uma máquina para serem produzidos, o consumidor, qualquer produto que ele pegar, vai ter uma qualidade equivalente a aquele produto. Se bem que eu comparei um produto aí perecível, um produto não durável com um produto durável, né? Embora todos os produtos duráveis, eles têm ciclo de vida. Em automação também possibilita a maximização da produção com menor consumo de energia, menor emissão de ruídos e melhores condições de segurança, tanto humana quanto material e quanto as informações inerentes ao processo. Ou seja, vou aumentar aí a minha produção. Se um ser humano consegue produzir, por exemplo, 50 notebooks por dia, talvez um sistema de engenharia mecânica automatizado consiga produzir, vai lá, uns 200 computadores por dia. Eu sei que, através da engenharia elétrica, eletrônica, a gente consegue ter, como eu posso falar para vocês, economias com seres humanos, saber o consumo exato de quanto quilowatt hora, o quilowatt que aquela máquina vai consumir para aquele procedimento. Máquina, principalmente assim, totalmente com automação, ela não tem emissão de ruídos, né? Comparado coisas que vão usar de matéria, como eu posso falar para vocês, combustível, vapor, algum mecânico, tudo que, aliás, tudo que envolve gasolina, álcool, combustível, petróleo, diesel, álcool, etanol, whatever, eles produzem de fato ruídos aí para o meio ambiente, né? Esses ruídos são totalmente desagradáveis, nocivos. E aquilo, quando eu tenho um sistema de automação, eu tenho áreas delimitadas, né? Que aí entra a parte logística, onde eu faço as demarcações dos meus processos, onde eles devem passar, os perigos eu tenho que fazer marcações, e o distanciamento de uma máquina para outra, de um processo para outro, isso é muito importante. É importante lembrar que nesse momento, entre os engenheiros de segurança do trabalho, o SESMIT, né, junto com os médicos voltados ao trabalho para uma empresa, e também entra a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a qual vai ver os possíveis acidentes, relatar a engenharia do trabalho e fazer correções assim. E todo mundo trabalha de fato de uma forma aí abraçada, unida, em que garantir a produção, garantir a sustentação da empresa, né? E o principal de tudo, que é a segurança do ser humano, certo? Entre a segurança do ser humano, claro que tem que ser priorizada. Temos também a segurança material, que é aquilo, como que eu vou estocar, como que eu vou armazenar, e tem muitos detalhes. Bom, enfim, dei uma explicação aí de automação, voltado para o time de logística, e agora a gente vai se preparar para essa aula, que a gente precisa ter alguns requisitos aí. É uma pena que talvez essa aula não vai ser numa sexta-feira, mas vai ser uma aula tipo Netflix. Preparem o cobertor, preparem a comida e deixem o musão de lado, porque o musão pode atrapalhar um pouquinho aí na concentração desse conteúdo. E vida que segue. Vou passar um vídeo falando sobre fluxo de materiais. A gente consegue ver nesse vídeo sensores para detecção de pallets e leitores de código de barras fixos. Eles conseguem ler o código de barra daquele produto. Existe um sistema de automação, existe uma cortina de medição para saber a altura daquele pallet, né?
E nisso a gente consegue determinar o tamanho daquele pacote. Tem grades de segurança, né, para movimentação do produto. Tem sensor fotoelétrico para detecção de pallets. A gente consegue ver que o negócio move e nisso prepara todo o produto para quê? Tem a cortina de luz de segurança que permite o mulching para a segurança de projetos. E assim que acontece todo o meu fluxo de material. Olha só que interessante. Temos esteiras, temos alguma coisa que faz essas esteiras rodar. Tem coisas que detectam caixas, né? Sensores inteligentes. Tudo isso, material rodando dentro dos meus processos. Tem leitor fixo de código de barras. Temos também, deixa eu ver o que que é isso. É um sensor de perfil de detecção de objetos em caixa, saber se a caixa está cheia ou se ela está vazia, para intervir no processo, que é a parte de conferência. Tem leitores portáteis de código de barras aí são processos que dependem não totalmente apenas da logística automatizada, mas também do ser humano. Temos também leitor fixo de código de barras laser azul, tem o vermelho também. Aí pergunta, qual que é a diferença? Depende muito da luz ambiente. Mas tudo isso é uma simulação. Tem sistema de medição de volume, tem sistema de pesagem, que eu não sei se vai aparecer nesse vídeo. Tem sistema que faz o peso, né, daquela embalagem. É aquilo. Professor, qual que eu devo usar no meu negócio? É aquilo. Primeiro eu preciso saber qual que é o seu negócio. Eu preciso saber quais são as tecnologias que o mercado podem oferecer. Então eu peguei um exemplo genérico, talvez eu possa usar um, posso usar vários, posso usar todos, ou como eu posso procurar recursos alternativos. Depende do que? De estudo, de pesquisa. O meu setor de logística tem que sentar para conversar com os engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros de eletrônico, engenheiros de produção, e nisso procurar sempre a melhor solução e aquilo, testar. Quanto mais testes eu faço, mais é, como posso falar, mais eu vou saber da necessidade do meu negócio. Não existe um projeto que eu faço hoje em dia que nesse primeiro projeto eu consiga de fato falar, não, esse é o projeto definitivo. Jamais. Todos os projetos têm versões, versão 1, 2, 3, 4, 5. Volkswagen, Coca-Cola, Brahma, qualquer empresa no setor logístico nunca acertaram de primeiro os projetos. Faz um projeto, claro que tem um estudo, tem uma viabilização, tem que treinar a equipe, tem que preparar a equipe. Treinou a equipe, preparou a equipe, o que que eu faço? Pego e já vou me preparando para o segundo projeto. A minha engenharia de produção sempre vai aumentando e nisso vai ter que ter adaptações. Ampliação de espaço, realocação e tudo aquilo na base de estudos. E assim vai. Agora a gente vai falar sobre engenharia de produção. Vou mostrar um outro vídeo para a gente ver como que funciona.
Bom, nesse vídeo de produção, a gente precisa relembrar das nossas aulas, onde a gente aprendeu sobre logística inbound e logística outbound e logística reversa. Logística inbound é aquela logística a qual eu preciso primeiro verificar se eu tenho tudo para produzir o que eu preciso produzir. Por exemplo, nesse vídeo a gente viu um exemplo aí de interesse público, né? Como que é feita a produção da cerveja, eu usei a Bohemia Império aí como um exemplo para a gente ter como produção. Suponhamos que a Império produza, produza unicamente o líquido. Nisso que ela produz unicamente o líquido, nisso que ela produz unicamente o líquido, ela precisa adquirir é, as latas de ferro e suponhamos que essas latas de ferro, desculpa, é produzida por um fornecedor externo, certo? Ou seja, tudo que eu preciso antes de eu produzir o meu produto, que depende de alguém que vem antes, porque eu tenho líquido, eu tenho que pôr esse líquido numa lata ou numa garrafa, e é uma outra pessoa que produz. É a logística inbound. A, a logística onde tudo precisa entrar na minha empresa. Claro que tem aqueles conceitos lá de avaliar lote, produto que está sendo recebido, né? Parte de inspeção, a parte de qualidade e garantir que eu estou recebendo aquele produto com qualidade dentro dos padrões de prototipagem que eu já determinei. E nisso eu vou colocar esses padrões de prototipagem no meu armazém e começa a minha parte de produção. A minha parte de produção pega esse material que eu recebi de um terceiro, começa a rodar em toda a minha parte de logística, roda na minha indústria inteira. E nisso que ela roda na minha indústria inteira, a gente consegue ver que tem máquinas de produções, a máquina está regulada para aquela função, a gente consegue ver que tem velocidade, tem conferência, né? Tem inteligência artificial, tem sensores e tem ritmos. Tudo isso a gente consegue determinar a produção de tal produto por hora. Lembrando que a gente também precisa calcular a margem de erro. Se aquilo deu um erro, a minha produção fica parada e eu preciso intervir. Claro que uma empresa como essa sempre tem várias máquinas, né? Sempre tem aquele plano assim em reserva e aquilo, sempre estar pronto para intervir e intermediar, que é a parte de mecânica. Beleza. O produto rodou inteiramente na minha empresa, ele precisa sair. Eu não posso deixar o produto parado, porque é aquilo. Se eu estou falando de logística, estou falando de administração, reabastecimento, nada pode parar. Ou seja, quanto menos tempo tal coisa ficar parada em logística, melhor é. Eu não me recordo de algum exemplo que na logística algo precise estar parado. Muito pelo contrário, sempre está em circulação. Seja humanos, seja veículos, seja meios de se locomover, seja produtos, qualquer coisa. Acho que a única coisa que fica parado são o próprio armazém onde tem um fluxo. Tudo tem que ter um fluxo. E o detalhe, que agora a gente começa a falar sobre a logística outbound. Produzi o meu produto, agora que meu produto está feito, está tudo certo, prontinho, eu tenho que, claro, pensar o quê? Na embalagem. Porque é aquilo, o produto é meu, é a Império que está em jogo. A transportadora que vai transportar o produto não vai ter o mesmo cuidado que a fabricante. Então eu tenho que saber o quê? Se os caras vão pegar as minhas latas, assim, os meus fardos de cerveja, vão jogar lá no caminhão e dane-se. Entendeu? Eu tenho que ter uma embalagem para isso. Eu tenho que ter uma, não aquela embalagem tipo aquela sacolinha branca que é para colocar uma coisinha, as pessoas vão lá e colocam um pacote de arroz para arrebentar no meio do caminho. Eu tenho que pensar nessa logística. Eu tenho que garantir que os meus produtos, não só o que eu vou ingerir, que é o líquido, que é o importante, esteja na qualidade. Eu tenho que garantir também que a embalagem também tenha. Porque é aquilo. Lembra que a gente falou no hortifruti que as pessoas selecionam a melhor fruta para consumir, mesma coisa vai ser a embalagem. Se eu não tenho uma embalagem agradável, se eu não tenho um estudo de uma embalagem, eu não garanto que, do mesmo jeito que eu produzi, não chega ao consumidor, eu estou dando tiro nos meus pés. As pessoas vão ter uma péssima reputação da minha marca. Então eu tenho que garantir isso. Ou seja, a preocupação do produto quando ele sai da minha fábrica,
ou vai para a distribuidora, centro de distribuição, para uma loja ou para o meu consumidor final. Eu tenho que garantir até o final que ele chegue em perfeita condição do mesmo jeito que entrou. Ou seja, sempre tem uma expensão antes de existir tal coisa, no processo dela sempre vai ter uma expensão durante dela e depois dela. Ah, beleza, meu consumidor recebeu lá a cerveja dele, consumiu a cerveja dele e etc. Já era, acabou a minha responsabilidade? Jamais. Aí eu entro no conceito de logística reversa, a qual eu tenho que me preocupar com o lixo que eu produzi com a minha lata. Consumir o líquido e a lata vai ficar onde? Na natureza, Deus dará e etc. Muito pelo contrário. Aí eu tenho que adotar a logística reversa de adquirir meio de recolher o lixo que eu produzi para ter um compromisso com o meio ambiente, ter um compromisso com as próximas gerações, né? E transformar o meu lixo em vida. Então é muito importante isso também. Vamos falar agora sobre movimentação.
A gente consegue perceber é, três cenários de quando um aluno sai. Seja aluno, principalmente os de engenharia, que são os que têm que pôr a mão na massa e criar projetos, elaborar projetos. E tem as pessoas que vão depender desses estudantes de engenharia ou profissionais da engenharia. A gente sempre vai encontrar no mercado de trabalho três perfis. Um, o perfil é aquele que a empresa não tem muitos recursos financeiros, a qual não dá para investir numa tecnologia dessa proporção, e nisso a gente precisa fazer as famosas gambiarras, procurar soluções alternativas ou genéricas para garantir nosso processo logístico. 2. A gente pode encontrar o segundo perfil, a gente pode encontrar no mercado soluções já existentes, são soluções um pouco mais robustas e a gente compra para fazer tal coisa. Por exemplo, em 1900 e bolinha, a gente precisa fazer uma planilha, certo? 1995, a gente precisa fazer a planilha e tem um computador, mas só que é muito caro e minha empresa não tem condições de comprar o computador. Isso eu estando em 1995. O que eu vou fazer? Como uma solução genérica para criar uma planilha, vou pegar um sulfite, régua, fazer as minhas linhas, as minhas colunas e desenhar minha planilha. Isso é um exemplo de uma empresa que não tem, tipo, recursos para adquirir o equipamento certo, e nisso eu tenho que me apropriar de coisas neutras, genéricas e adaptar. Porém, a empresa tem dinheiro para comprar um computador com Windows 95, Office 95 e fazer o uso. Então, eu compro uma coisa, que é o meu segundo perfil. Compro o equipamento necessário para minha produtividade ser garantida. E tem o terceiro perfil, a qual eu sei que eu posso usar o Sulfite, a qual eu posso comprar o computador. O terceiro perfil é aquele que a empresa tem um capital totalmente ilimitado, digamos assim, a qual me permite contratar engenheiros, falar a minha situação, problema, e deixar que eles personalizem uma coisa unicamente para mim. Ou seja, imagina um Excel totalmente personalizado para minha empresa, para eu falar que é meu. Então a gente sempre vai ter esses três tipos de perfil em qualquer lugar do mundo. E a gente tem que saber como trabalhar com esses perfil. Nesse vídeo, é uma empresa que faz essas automações, fez a automação de uma empresa. Eu vi nitidamente, a gente tem que saber distinguir a diferença de IoT, que é a internet das coisas, e IIoT, que é a indústria da internet das coisas, que é o que a gente está falando. Tem a indústria 1.0, 2.0, 3.0 e a 4.0, que é de influência e peso hoje no mundo. Eu vejo engenharia de produção, engenharia de automação, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro computacional, engenheiro de software e outros engenheiros que eu nem imagino qual que possam ter existido aí nesse projeto, né? Para personalizar a empresa, que parece que era empresas daquelas embalagens da caixa de ovo, né? Aí eu sou obrigado a fugir do tema da aula para lembrar daquele meme, que é por isso que às vezes na caixa do ovo vem escrito contém ovo. Voltando à aula, então o que que acontece? A gente vê todos eles trabalhando, todos eles com solução e chegaram a essa solução sim. Talvez essa solução possa durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas é aquilo. Se a minha produção, se a minha engenharia de produção que eu determinei hoje está prevista para 1 ano, eu tenho que garantir que, no mínimo, todo o dinheiro que eu investi tenha retorno pelo menos umas 2, 3 vezes mais do que eu investi nesse período. A gente recomenda que o aluno ou o projetista faça pelo menos um projeto se preparando para daqui a 10 anos. Porque quando for no quinto ano, ele já ter tipo. No quinto ano de implementado, no caso. Ele já tem um novo projeto e isso fazendo um novo estudo para quando completar esse ciclo de vida de 10 anos, já ter um projeto para substituir a tecnologia industrial que já contém nessa indústria. É aquilo, a tecnologia está sempre crescendo, sempre inspirando. Antigamente, celulares duravam 3 anos, 2 anos. Hoje em dia, as pessoas estão trocando celular a cada ano.
Os carros têm pessoas que ainda têm um fluxo aí de 1 ano, 4 anos, mas aí depende de condições econômicas. Então, tudo tem um ciclo de vida, por mais que não tenha validade. Alguma coisa em algum momento vai entrar em desuso. E a gente sempre tem que se atentar, fazer novos estudos. Então, o profissional de logística não tem a obrigação de construir uma empresa assim, mas tem uma obrigação de pensar no fluxo logístico e garantir que nada fique parado, garantir a produção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre estocagem. Olha só que bacana. A gente acaba de ver nos Estados Unidos da América o armazém da Amazon, uma das melhores do mundo aí quando a gente fala de logística, e inclusive é uma das interessadas em comprar a estatal federal, né, da ECT, Empresa Correio de Telégrafos. Olha só que interessante, eles têm tipo, parece aquele aspiradorzinho lá da Polishop, né? Mas só que são aqueles uns robozinhos capazes de gerenciar totalmente o armazém deles. Note que tem muitos sensores, tem muita ligação, tem muita conexão, influência em peso de internet, fibra, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, NFC, um monte de coisas envolvidas, vários sensores que permite aí gerenciar o meu negócio. Eu tenho certeza que a Amazon não começou com essa versão assim de primeira. Demoraram tempos, né? Para onde eles chegaram hoje. No segundo momento, a gente consegue ver nesse próprio vídeo a presença de braços robóticos também que ajudam. A gente consegue ver nesse vídeo esteiras que ajudam a fazer o produto movimentar. Mas tem outros momentos que precisam de uma existência humana, uma intervenção humana naquele lugar.
É que a gente viu a menina pegando as coisas lá na prateleira devida e colocando nas caixas e dando continuidade. Isso é normal. Tem coisas que não vai dar para ser 100% automatizadas, mas em contrapartida, o que for possível fazer, temos que fazer. Temos que estudar. E agora eu vou mostrar um outro vídeo, ainda no conceito de IoT, sobre o manuseio e embalagens.
Olha só que interessante. Nesse vídeo a gente viu a etapa, né, de como, claro que em todas essas etapas poderia ser realizados através de seres humanos, a qual a empresa investiu, né? E com certeza acho que esse investimento compensou. Vocês conseguem ver que nessa produção a gente consegue garantir que todos os produtos sejam manuseados de maneira equivalente aos outros, né? Que a embalagem também tem o mesmo padrão que todos. E aquilo, o quê? Sempre vai passando por algum sensor, por alguma esteira, braço mecânico e tudo mais, né? Para alinhar um produto e fazer a embalagem. Tem a embalagem que vocês podem ver, acontece primeiro o alinhamento, depois vem a embalagem de cinco, a cada 5 barras de ferro, aí acontece a primeira embalagem, depois ele junta, né? 5 com 10, faz o fardo de 10 unidades, depois pega um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São duas colunas, não, três colunas com duas linhas de ferro e uma no meio. Ele vai lá, embala de novo e vai colocando na esteira, vai dando continuidade, vai tendo fluxo e tudo mais. Um detalhe do vídeo é quando ele precisa colocar uma barra de 5 barras de ferro contra as outras 5 para fazer a embalagem. Como que ele faz isso? Não tinha nada segurando a própria o próprio produto, porque ele tinha que virar. Ele requis uma manobra, né? Deixa eu procurar aqui o momento. Acho que é aqui, ó. Olha só, ele virou o produto e o produto não caiu e não tinha nada na lateral e nada embaixo. E qual que foi o requisito dele? Usar eletricidade de e magnetização, a qual eles são ligados. Deixa eu ver. A qual ele tem os recursos que, através da eletricidade, ativa esse efeito de igmatização e ele consegue fazer esse manuseio. Olha só, usando a eletricidade em produção. Dá para usar também a força do vento para a produção, é possível. Dá para usar a água para gerar energia, também é possível. Dá para fazer um gerador para ter energia para isso, sim. Dá para usar energia solar para alimentar as minhas máquinas, assim. É aquilo. Basta ter dinheiro, ter uma equipe especializada para isso que a gente consegue fazer toda essa produção. A gente Agora a gente vai falar sobre no transporte de produtos, né? Dentro de uma indústria.
A gente viu novamente a presença de esteiras, a gente viu novamente a presença de sensores, né? E a gente viu todo o fluxo logístico de um produto aí numa fabricante. A gente consegue notar também que existem sensores que lê a caixa, lê o que tem dentro, se a caixa está cheia, está vazia, se tem o peso certo, se não tem, e etc. E ela fala: entra na rua 1, entra na rua 2, entra na rua 3. Determina todos esses fluxos. Então, é muito interessante, né? E é muita inteligência matemática computacional por detrás disso, lógica de programação também. Claro que existem sistemas que podem ter lógica de programação como automação, como pode ter sistemas que só têm apenas comandos elétricos para fazer tal acionamento. Então dá para brincar muito com isso. E claro, estudem bem para evitar que em algum momento é um meme isso, deixa eu ver se é um GIF. Não, é um GIF do correio, né? Que fala assim: sua encomenda tá a caminho. É, parece a minha encomenda, dois pontos. Isso é uma esteira que fica rodando e o produto que tá caindo desta bandeja nessa esteira principal caiu aqui, consigo chegar aqui e o produto nunca sai dessa esteira porque ele fica rodando, 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 rodando e nunca chega ao topo para ter fluxo. Então, é um dos riscos, entendeu? E, em resumo, essa é a aula que eu queria passar para vocês, apresentar como que as indústrias se reportam em relação à tecnologia de informação e é aquilo, depende muito do modelo de negócio ao qual nós iremos atuar. A gente pega esse modelo de negócio e implementa aí no nosso ambiente. Embora a gente já faça isso hoje em dia na nossa casa. Hoje em dia a gente tem o assistente da Amazon, nós temos o assistente da Google, nós temos coisas que fazem comandos de voz. E nisso a gente ganha tempo. Uma televisão foi feita para se ligar da internet, telefone foi feito para se ligar da internet. Em 1995, a internet era só para uma coisa, computador. O que celular foi feito para conectar a internet? Não foi feito. Tudo que a gente vê hoje em dia dos processos se unificando faz parte da IoT. Lembre-se novamente que existe IoT, a internet das coisas, e tem IIoT, a internet industrial das coisas. Nós temos automação, nós temos a indústria 1.0, a 2.0, a 3.0 e a 4.0 que já tem essas IoTs, recursos e tudo mais. Bom, gente, chegamos ao final da aula e caso, embora essa aula está sendo gravada, né, faça uma pergunta para mim, sinta-se à vontade, estou à disposição dos meus canais de comunicação para auxiliá-los da melhor maneira. Espero de coração que tenham amado essa aula e deixe sua curtida, seu comentário aqui no YouTube, porque vamos fazer o professor virar um digital influencer. Abraços.